Olá, muito bom dia para você e muito bom dia para todo mundo. Tá chegando o seu AB1 dessa quinta-feira, dia 12 de fevereiro. Então vamos juntos às informações. Larissa Juliana, Fábio Gomes e Gessé Ascioli estão com a gente ao vivo. Larissa vai trazer os principais assuntos do nosso portal e entre eles, infelizmente, tem os registros da violência. Não é isso, Larissa? Bom dia para você. Exatamente, Almir, bom dia para você e para todo mundo. Tem registro de violência no município de Lajedo, porque um gari foi morto a tiros enquanto trabalhava no centro de abastecimento do município. Câmeras de segurança registraram tudo e daqui a pouquinho eu volto trazendo os detalhes dessa notícia, Almir. Ok, Larissa. Fábio vai trazer orientações sobre um serviço que pode ajudar a recuperar o telefone em caso de roubo ou de furto. É o alerta celular. Não é isso, Fábio? Bom dia. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de hoje. A gente realmente está falando sobre esse serviço tão importante porque o carnaval está chegando. A gente sabe que, infelizmente, o número de furtos e roubos de celulares acaba também aumentando. Então, hoje a gente vai falar sobre esse programa do governo tão importante que é o Alerta Celular, onde as pessoas podem estar fazendo esse cadastro e a polícia, em caso de abordagens em suspeitos, pode estar localizando esses celulares que foram roubados ou furtados e devolvendo ao legítimo dono. Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações e também explicando o passo a passo de como esse programa ajuda a localizar esses celulares e como é feito esse cruzamento de dados com a SDS, Almir. Muito bem, Fábio. E nesse AB1 tem o nosso consultório ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde nesse período de carnaval. Não é isso, Gessé? Bom dia para você. É isso, Almir. Bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. Tá chegando aí, né, o final de semana pré-carnavalesco, o pessoal tá todo animado, mas é preciso tomar cuidado com a alimentação, hidratação, uma série de fatores para a gente poder curtir a folia de uma forma bem tranquila. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre esse assunto com o nosso consultório. É isso aí, Gessé, Fábio, Larissa, tamo junto nesse AB1. E nessa edição a gente também vai mostrar o clima de carnaval que já tomou conta de Arco Verde, lá no sertão. Por lá a turma tá no Passo da Folia desde janeiro, hein? E a gente vai mostrar um pouco dessa expectativa. Claro, agora no seu AB1, que já começou. Muito bem, estamos juntos a partir de agora, 11 horas e 50 minutos, hein? Vamos juntos pela telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Aqui do lado você está vendo, né? O QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver então para a gente começar como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. Olha que imagem bonita do céu do agreste de Pernambuco, hein? A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens, muitas nuvens inclusive. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 31 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. Então vamos aos destaques do nosso portal. Larissa Juliana está ao vivo na redação e tem informações sobre a violência, porque um homicídio foi registrado aqui na região e tudo foi registrado também por uma câmera de segurança. Não é isso, Larissa? Uma boa tarde para você. Exatamente, Almir, boa tarde. Foi um crime que aconteceu no município de Lajedo. Um gari estava trabalhando, limpando a rua no centro de abastecimento do município, quando um suspeito se aproximou de moto. Ele estava ali verificando o celular, atendeu uma ligação e em seguida ele efetuou diversos disparos contra a vítima. A vítima foi identificada como José Joaquim da Silva, de 40 anos, conhecido como Zé de Jucati. As imagens mostraram o momento que esse homem chegou de moto e se aproximou atirando por várias vezes. Depois, esse criminoso fugiu. O José Joaquim estava limpando o pátio quando foi surpreendido. A Polícia Civil informou que um inquérito foi aberto para identificar o autor e esclarecer a motivação desse crime. E aí a Polícia Civil está investigando tudo e o G1 a gente traz todos os detalhes sobre esse caso, Almir. A gente tem esses registros, são sempre lamentáveis, né? A gente torce também pelas investigações, que elas avancem, enfim, para que a gente chegue aos culpados, né? A gente não pode aceitar tantos registros urbanos da violência assim, ó, com gente trabalhando, né? Gente lá do outro lado e alguém chega e executa, tira a vida do outro.
a gente tem que seguir acompanhando, sim, Larissa, aqui nessas informações nos nossos telejornais e no nosso portal, o G1. E por falar em segurança pública, teve operação policial realizada aqui na região também, né? Exatamente, Almir. A Polícia Civil realizou uma operação contra um grupo suspeito de tráfico de drogas e homicídios no município de Barra de Guabiraba. Nessa operação, 6 pessoas foram presas e também foram cumpridos 4 mandatos de busca na cidade. Segundo a polícia, os suspeitos fazem parte de uma organização criminosa que está envolvida na disputa por pontos de vendas de drogas. A ação da Polícia Civil faz parte de uma investigação que foi iniciada esse ano para conter a violência ligada ao tráfico na região, segundo a própria polícia. Além disso, 25 policiais civis e militares participaram dessa operação e os presos foram levados para a delegacia e estão à disposição da Justiça. E aí no G1 a gente traz todos os detalhes dessa operação que envolve aí tráfico de drogas e homicídios aqui na nossa região, Almir. Perfeitamente, Larissa. Muito obrigado pelas primeiras informações do G1. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Daqui a pouquinho eu volto, Almir. Até já. 11 horas e 54 minutos, a Secretaria de Defesa Social aqui do Estado apresentou os detalhes do planejamento de segurança para o Carnaval desse ano, hein? Entre as novidades, tem uma operação para o encerramento oficial da festa nos principais polos. Ainda de acordo com a SDS, todas as delegacias estarão abertas 24 horas por dia no período da festa, é o que diz a SDS. Também vai acontecer um reforço de 3.000 profissionais no efetivo das forças de segurança. Então, Luna Markman traz essas informações. Olá, a Polícia Militar divulgou novidades para o Carnaval desse ano. Aqui comigo o Coronel Ivanildo Torres, que é comandante da Polícia Militar do Estado. Uma delas é a Operação Dispersão. Como é que vai funcionar? A Operação Dispersão ela foi analisada e implementada em razão de estudo situacional que nós realizamos nos últimos carnavais. De modo que a gente, após as festas, a gente vai ampliar o cinturão de segurança para a dispersão, para que o cidadão que vai pegar um ônibus, vai pegar um Uber, vai pegar um táxi, transportes públicos, eles possam ter uma segurança preventiva naqueles principais corredores de movimentação. O acompanhamento do efetivo nas ruas, nas ladeiras, também é uma novidade. O acompanhamento em tempo real. Em tempo real, porque eles são patrulhas que estão cadastradas, identificadas e georreferenciadas. Então, através do Centro de Comando e Controle, a gente consegue enxergar. Além dos próprios drones, que a gente traz como novidade, que são drones com autonomia muito maiores do que os convencionais. Então, eles nos permitem, né, uma visão situacional onde a gente consegue fazer a dinâmica de movimentação de patrulhas, de tropas, de viaturas em tempo real. Controles de acesso, onde eles estarão, de que forma vão funcionar? Os controles de acesso, eles são importantes, são necessários, né? E a população, ela precisa entender por quê? Porque é um meio preventivo da gente evitar que pessoas entrem no cinturão, né? No fluxo das festas, principalmente Recife Antigo e Sítio Histórico de Olinda, contendo ou portando alguns objetos ou equipamentos proibidos. Então, isso ano passado foi colocado de maneira experimental, mas esse ano a gente vai fazer essa estrutura, né, perfazendo aí todo o período de carnaval. Vai ter reconhecimento facial, inspeção corporal? Vamos ter reconhecimento facial. Em alguns momentos, sim, vai ter uma busca preliminar, muito tranquila. Nós temos um monitoramento através da inteligência, do CIDS, que é a nossa Agência Central de Inteligência, da própria Polícia Civil, em tempo real de monitoramento das redes sociais. Obrigada, Coronel, pelas informações. Agora vamos conversar com a secretária executiva da SDS, Mariana Cavalcante. Secretária, qual é o investimento nos plantões extras este ano? Esse ano a gente vai investir cerca de 12 milhões em plantões extras, um lançamento aproximado de mais de 68 mil postos, né? Porque a gente tem um efetivo ordinário que foi somado esse ano para 2026, graças aos concursos que foram feitos, às formações. Então nós temos mais de 3 mil policiais militares, bombeiros, civis, que estarão reforçando as delegacias, estarão lançados nas ruas, ajudando em todos os socorros, né, por parte dos bombeiros, e na prevenção, para garantir uma folia realmente segura e em paz.
A senhora fala desses 3 mil postos a mais, isso demonstra que não precisaria de tantos plantões extras, né? Isso porque, se a gente for comparar, são só 34 a mais do que ano passado. Isso, nós temos esse reforço do efetivo ordinário, então eles somam e evitam que a gente precise lançar tantas pessoas de forma extraordinária, às vezes vários dias no carnaval. Então eles vão estar somando e com isso a gente diminui a quantidade de diárias que a gente precisa empregar de forma extraordinária. A gente conversou com a PM sobre a atuação nos dias de folia, mas se acontecer alguma coisa, né, as delegacias vão estar funcionando? Sim, onde tem polo de folia tem delegacia funcionando 24 horas para garantir o que o cidadão precisar. E também estará disponível o BO eletrônico no site da SDS para que as ocorrências sejam feitas. E de forma preventiva, as pessoas também podem fazer o cadastro no alerta celular para já ir para a folia com o seu telefone registrado e, posteriormente, se ele for identificado, receber também numa delegacia da Polícia Civil. Ok, secretária, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Muito bem, Luna, muito obrigado pelas informações, hein? E olha, para quem vai curtir o carnaval, é sempre bom tomar cuidado, por exemplo, com o aparelho celular. Existe um serviço que pode ajudar a recuperar o telefone em caso de roubo ou furto. É o Alerta Celular. Então, sobre isso, a gente vai conversar ao vivo com o Fábio Gomes, aqui no AB1. Oi, Fábio, boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. Muito importante a gente falar sobre esse serviço, né? Porque na época agora de carnaval, muitos foliões aproveitam o aparelho celular para estar de repente pedindo carro por aplicativo, para estar registrando aquela foto no meio do bloquinho. Mas é importante falar sobre isso e orientar o folião a ter cuidado, porque infelizmente nessa época de carnaval crescem também os números de registros de casos de roubos e furtos contra aparelho celular. E aí a SDS, a Secretaria de Defesa Social, tem esse programa importante que é o Alerta Celular, que através do cadastro do e-mail, o número de identificação do aparelho, ele pode ser devolvido a seu legítimo dono em caso de roubo ou furto. Para falar sobre isso, a gente convidou hoje para participar ao vivo com a gente a Tenente Daiane. Ela é comandante da patrulha da Maria da Penha aqui de Caruaru. Tenente, muito boa tarde para a senhora, seja bem-vinda aqui no AB1. Eu queria que a senhora começasse falando para a gente como é que as pessoas podem fazer esse cadastro no Alerta Celular. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, o Alerta Celular é um programa gratuito, né, de segurança, de proteção de todo cidadão. Então, ele facilita a recuperação em casos de roubo, furto ou extravio. E como a gente consegue cadastrar esse aparelho celular? Apenas com o número do e-mail. E como se consegue esse número do e-mail? Discando asterístico, jogo da velha 06, jogo da velha asterístico. Então, aparece os 15 dígitos, você entra no site da SDS, que é o alertacelular.sds.pe.gov.br e cadastra esses 15 dígitos que aparecem em seu celular. E aí, quando a Polícia Militar ou a Polícia Civil identifica que aquele aparelho celular ele está com alguma queixa, que a gente costuma dizer de queixado, ele é identificado. Então, é um programa que ele facilita, né, o trabalho da Polícia Militar, identificando o dono do aparelho celular que se encontra queixado. Perfeito, mas a gente também precisa falar que a respeito do caso de roubo ou furto é importante que a pessoa que foi roubada ou furtada ela também registre um boletim de ocorrência, né? Isso, é preciso realizar o registro e aproveitando também, esse cadastro ele não precisa só ser apenas antes de acontecer um furto, um roubo, ele pode ser a qualquer momento. Se você teve o aparelho celular roubado, furtado ou extraviado num período carnavalesco, mesmo como você bem falou, o fluxo de pessoas aumenta e, consequentemente, o registro de ocorrências também aumentam, né? Então, você pode realizar, teve o seu aparelho celular furtado, então você pode realizar esse cadastramento, que aí, quando o criminoso ele é abordado, a gente consegue identificar que aquele aparelho celular, ele consta como queixado. Perfeito. É importante também falar a respeito de como é que é feito essa localização. O aparelho ele fica sendo rastreado ou é no momento em que a polícia pega um aparelho desse que faz a consulta que consegue identificar que ele foi fruto de roubo? Na consulta, né? Quando a pessoa é abordada, então automaticamente a gente consulta, o policial militar ele consulta aquele aparelho celular e ele verifica se realmente tem queixa ou não. Tendo, a gente conduz à delegacia, né, a Polícia Civil, e aí a gente identifica o dono, liga para o dono e o dono comparece, né, na delegacia.
Existe alguma taxa que o dono do celular precisa pagar para estar inscrevendo-se nesse programa? Não, é totalmente gratuito, né? Um programa da SDS que é totalmente sem custo nenhum. Perfeito. E no caso, se a pessoa tiver algum eventual problema para identificar o e-mail no telefone, tem algum canal que ele pode entrar em contato, pode comparecer presencialmente numa delegacia? Pode sim, pode entrar em contato, né, com a SDS através do número do SAC, que é o 984943219, e também o 4º Batalhão, ele está sempre colocando 2 policiais militares com a tenda, realizando, né, estimulando a população caruaruense para realizar esse cadastro tão importante, né, no combate à criminalidade. Perfeito. Tenente Daiana, muito obrigado pela participação da senhora da gente aqui com Ao Vivo no AB1. Só reforçando o contato do SAC da SDS, para caso o dono do aparelho celular ele tiver alguma dúvida para localizar o e-mail, ele pode estar entrando em contato através do SAC, o número é 819-8494-3219. Ele funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, e o atendimento ele é exclusivo via WhatsApp. Volto com vocês no estúdio, pessoal. Ok, Fábio, muito obrigado pelas informações aqui no AB1. A gente usa tanto esse aparelhinho, né? Tem essa questão dos registros, claro, né? Para fazer vídeo com a turma no carnaval, mas tem tanta coisa importante, aplicativos que a gente usa no dia a dia, é muito importante ter cuidado. Muito obrigado pelas orientações, Fábio, valeu! E vamos em frente porque em Arco Verde, no sertão, o clima já é de carnaval. Desde janeiro, algumas festas já estavam sendo realizadas por lá. E agora, com a proximidade do carnaval, a cidade está respirando a folia de Momo. A nossa equipe foi até lá para conferir esse clima todo. Vamos ver? Ao som dos batuques ritmados, os grupos fantasiados, crianças e adultos se preparam para mais uma etapa do ciclo carnavalesco de Arco Verde 2026. A folia na cidade começou ainda em janeiro e entra agora na fase mais cultural, com cortejos de grupos, troças e agremiações. Sábado, dia 14, nós estamos iniciando com o cortejo de Zé Pereira a partir das 19 horas, saindo da Praça do São Geraldo. Serão mais de 50 agremiações, contando com troças, ursos, orquestras de frevo, sentido Bandeirante, centro da cidade. E nos domingo, na segunda e na terça, chegaremos nos bairros, descentralizando o carnaval, levando cultura popular, frevo, pagode. O secretário explica que com a descentralização, o Carnaval de Arco Verde, com a Folia dos Bois, segue mantendo viva a cultura dos brincantes durante todo o ano, já que há uma preparação para o período específico. Foram investidos mais de R$75 mil nas agremiações, que é uma forma de ajuda de custo para que essas agremiações possam se apresentar no bloco de Zé Pereira. Foram realizadas mais de 100 contratações entre grupos de cultura popular, grupos de pagode, orquestra de frevo, para poder contemplar esses 3 polos que serão descentralizados no bairro do JK, do São Cristóvão e no polo de Dona Didi. Isso tudo garantindo e mantendo essa preservação e mostrando o quanto Arco Verde é importante no cenário da cultura popular do estado de Pernambuco. Apesar de jovem, Douglas já comanda o grupo de maracatu que ele faz parte, segmento que é um dos símbolos das tradições culturais de Pernambuco e que em Arco Verde segue fazendo a alegria do carnaval. E a preparação segue intensa, inclusive para apresentações educativas. Tá a mil, né? A gente também está trabalhando com nossas roupas, figurinos, instrumentos, a gente está arrumando tudo. E a gente já começou nosso ciclo carnavalesco com shows e apresentação nas escolas. E estamos no preparativo. O Urso Mimoso é um dos muitos grupos que se apresentarão durante o carnaval na cidade e segue mantendo viva a história e a alegria através da folia. Arco Verde tem essa tradição, né, da brincadeira de rua, dos bojos, das laúças, e é muito forte. Tanto é que a gente, na Secretaria de Cultura, tem um registro de mais de 40 troças, né, que abrange todo esse complexo de cultura popular, né, entre maracatus, bois, ursos. Né. A troça do urso ela também tem essa tradição. Tanto é que os cortejos dos ursos, né, que é muito pré-carnaval, conseguem trazer muitas pessoas para a rua. E isso mostra a força que tem a cultura popular e mostra o impulso que a cultura de Arco Verde também está se mostrando, né? E trazendo de volta toda essa brincadeira que faz parte do Carnaval de Pernambuco. Esse ano, o Carnaval de Arco Verde homenageia o maestro Josias, Adriano do Sax, Deda da Batucada e o Urso Branco. Na programação que acontece nos dias 15, 16 e 17, espalhada pelos polos JK na Rua Uruguai, o polo Dona Didi na Boa Vista e o São Cristóvão na Praça Redonda,
sempre a partir das 17 horas. Contará com diversas atrações locais. Os grupos de Arco Verde também estarão em outras cidades se apresentando em concursos e festejos. E a Secretaria de Turismo dará apoio logístico e suporte para os deslocamentos. A gestão valoriza os grupos de cultura popular e a partir do dia 14 eles estarão representando Arco Verde no concurso de agremiações na cidade do Recife. Então serão entre 12 e 13 grupos representando Arco Verde, mostrando todo o trabalho que é feito durante o ano todo e com certeza representará de forma digna e trará com certeza para Arco Verde esses prêmios que tanto a gente merece e tanto eles trabalham para poder realmente valorizar cada vez mais os nossos artistas, a nossa cultura popular. Legal, legal demais. Agora a gente vai para o intervalo e na volta tem AB Saúde para a gente falar sobre os cuidados durante o carnaval. Foliões, fiquem atentos, hein? Os detalhes daqui a pouquinho no AB1, meio-dia, 8 minutos agora. Então a gente está de volta com o AB1, agora meio-dia, 9 minutos. Vamos ver como é que está o Agreste Meridional também? Vamos ver o tempo lá em Garanhuns? Olha aí, imagens ao vivo na sua tela. Por lá o dia deve ser assim, hein? Com muitas nuvens e à noite o tempo pode ficar ainda mais fechado na Cidade das Flores. A temperatura nesse instante está marcando 30 graus e a mínima deve ficar em torno dos 18. E vamos para o Momento WhatsApp agora, porque o Cristiano José mora no Murici, aqui em Caruaru, e mandou um vídeo para a gente mostrando a situação por conta da falta de água. Ele disse que desde o ano passado os moradores não recebem água na torneira. Vamos ver? A situação é essa aqui, ó. Essa daqui, água da rua, certo? Que não tem. Há mais, desde o ano passado, há mais de 6 meses. Que a água aqui, não temos águas, certo? Mas tem relógio. O relógio tem, tá certo? Aqui, ó, tem relógio, tá certo? Todas as casas aqui, ó, tem relógio. Todas essas casas. E aqui é a cisterna, seca. Tá lá embaixo a água, tá vendo? Lá embaixo, veja aí. E tem que comprar água. Infelizmente. Infelizmente, o negócio está ruim mesmo, né, Cristiana? A gente viu aí nesse vídeo, ó, essa torneira é baixinha, ele foi lá, abriu, ó, nada de água, nem uma gota, tudo seco, tá vendo? E já há tanto tempo, de acordo com o Cristiano, né? Desde o final do ano passado, ele fala sobre esse problema aí, né? Não tem uma gota de água na torneira. Aí ele foi para o outro lado e mostrou o quê? O relógio. O relógio está lá, não é? Para contar sabe-se o quê, não é? Porque a conta chega, o reloginho está marcando ali, mas a água não chega. Aí a gente procurou a Compesa, viu, Cristiano? Eles disseram que as vilas do 1º Distrito Rural de Caruaru estão sendo abastecidas de forma regular. E disseram ainda que a Compesa não localizou nenhum registro de falta de água nesse local nos canais oficiais da empresa, mas que uma equipe será enviada para fazer o diagnóstico e tomar as providências. Pronto, essa resposta é importante porque fala a respeito disso também. Que a equipe vai aí para resolver esse problema, olha lá, não é? Tudo vazio praticamente. Então a gente espera que esse cenário mude, não é, Cristiano? Para você e para os moradores por aí. Então a gente vai ficar aguardando a chegada dessa equipe da Compesa para resolver de vez essa situação, assim não dá. Então a gente lembra, você também pode participar do Momento WhatsApp, você grava um vídeo com o problema aí da sua rua e manda pra gente pelo 991988212, tá aqui ó, tá aqui para você salvar no seu celular. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Muito bem, meio-dia, 12 minutos, vamos abrir o nosso consultório dessa quinta-feira. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde nesse período de carnaval, é claro. Gessé Ascioli está chegando para conversar com a gente ao vivo agora e começar esse AB Saúde. Não é isso, Gessé? Boa tarde para você. É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo, especialmente o folião que está aí na expectativa de cair na folia durante esses dias de carnaval, mas é preciso tomar alguns cuidados, né? Principalmente com a alimentação, com hidratação, principalmente com essas quinturas todas que estão acontecendo. A gente vai conferir uma reportagem de Joel Almeida sobre o assunto. Daqui a pouco a gente vai responder as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos conferir.
Thaís ama carnaval, é da terra do Papangu e aprendeu desde cedo a brincar na folia. Ama viajar para aproveitar o carnaval na totalidade. Já foi para blocos em Olinda, no Recife e também em Salvador. Esse ano vai para o Rio de Janeiro aproveitar muita praia. E no roteiro tem programação para alguns bloquinhos. Eu pretendo alguns dias descansar. Mas mesmo assim a rotina muda porque a gente quer aproveitar o descanso ativamente, então a gente quer ir para a praia, quer pegar bastante sol, né? Quer comer coisas diferentes também. E se eu puder também eu quero ir para algum bloquinho. Então aí vai hidratação assim em dobro, né? E evitar também ali a bebida alcoólica, que o problema também é a gente ficar ali desidratado, ingerindo bebida alcoólica, então esquece de tomar água. Então sempre de olho nisso para não adoecer, inclusive no meio da viagem, né? Para aguentar tantos dias de sol, praia e o carnaval de rua já se prepara para fortalecer a saúde. Eu digo que a programação para o carnaval e para qualquer viagem começa antes. Então, eu acabo manipulando alguns suplementos que eu preciso, tomando vitamina C, por exemplo. Então, fazendo toda uma preparação, inclusive de alimentação e hidratação, para que meu organismo esteja forte, porque a gente sabe que mesmo no bloquinho ou mesmo viajando, a gente sai da rotina. Então, o legal é que a gente pense, como é que eu posso fortalecer o meu corpo antes e depois da folia para não adoecer e não arriar, feito a gente diz. Assim como ela, mais de 65 milhões de pessoas devem tomar as ruas e aproveitar o carnaval de norte a sul do país. E com aglomeração e esforço físico, é importante ficar de olho na saúde e seguir algumas dicas, como usar roupas leves, usar calçados confortáveis e que cubram todo o pé, usar protetor solar, beber bastante água, se alimentar bem e usar preservativos. Thaís conta que em carnavais antigos não lembrava muito de cuidar da saúde e sempre adoecia. Hoje ela lembra que a vida e o ano continuam depois do carnaval. Quando a gente sai muito da rotina, a nossa imunidade sente, né? Então já aconteceu algumas vezes de eu não ter esse cuidado tanto prévio quanto pós-carnaval e acabar adoecendo. Então nada legal, né? Porque você tá voltando de uma folia, tá querendo estar reenergizado, né, para continuar as atividades, mas acaba adoecendo. Depois do carnaval tem trabalho. Com certeza, trabalhar bastante, vir reenergizada, né, não adoecer e estar com foco nesses objetivos principais que são saúde e bem-estar. Você conferiu aí a reportagem do Joel Almeida? A gente está agora no nosso consultório com o nutricionista Joel Ferreira, que vai nos ajudar. Joel, boa tarde. Boa tarde. A gente tem perguntas aqui dos nossos telespectadores. O Lucas Silva mandou a seguinte pergunta, ele é da Vila Kennedy. Quem toma bebida alcoólica, sucos podem ajudar na ressaca? Quais sucos seriam os melhores? Então, a ressaca ela é bem inerente ao processo de ingerir bebida alcoólica e os sucos, sim, eles são muito importantes, porque o principal fator da ressaca está relacionado à desidratação que o álcool causa. E para a gente repor essa quantidade de água, a gente não precisa apenas da água, mas também dos sais minerais. Aí vem as frutas, aí sucos muito interessantes são de melancia, suco de morango, suco de limão, suco de maracujá também. Além deles serem cítricos, eles têm uma boa concentração de sais minerais que ajudam nesse processo de desidratação que está relacionado à ressaca. A segunda pergunta é da Jéssica Pereira, lá de Santa Cruz do Capibaribe. Ela pergunta o seguinte: água de coco pode substituir a água mineral na hidratação? Então, a água de coco ela pode fazer parte do processo de hidratação, mas ela sozinha não é interessante. Assim como não é interessante beber apenas a água, mas essa intercalação entre água, de fato, mineral, e a água de coco, ela é bem pertinente, porque a água sozinha, ela não tem a concentração suficiente de sais minerais para repor no processo de desidratação. Já a água de coco, além dela ter um pouco de carboidrato, que é interessante para prevenir a hipoglicemia, ela tem mais sais minerais. Então, é muito interessante nesse processo de reposição hídrica, mas não pode beber apenas a água ou apenas a água de coco. A junção dos dois é perfeita. A gente tem uma pergunta lá das Rendeiras, né? A Raíssa Almeida pergunta o seguinte: qual a alimentação ideal para quem vai passar o dia em blocos se manter saciado? Então, uma dica que eu acho bastante pertinente é você investir no café da manhã. Muitas vezes ele vai ser a única ou a principal refeição do dia. Então, fazer uma refeição completa, como cuscuz, macaxeira, batata doce,
ovos, frango, eles são muito interessantes para deixar você saciado e durante esse processo, né, de curtir o carnaval, você não sentir tanta fome. Assim como você priorizar ali alguns lanches estratégicos durante esse decorrer da folia. Beber também líquidos, né, como suco e água e alguns alimentos, preferencialmente os industrializados. A próxima pergunta é da Priscila Lavínia, do José Liberato. Ela pergunta: para quem não consegue parar para almoçar, quais alimentos rápidos podem ser opções para levar na bolsa e se manter alimentado? Então, já pegando o gancho da pergunta anterior, os alimentos industrializados, eles são muito benéficos. Por quê? Eles são práticos e você consegue fazer ali uma pequena refeição de maneira bem rápida e objetiva. Você pode levar, por exemplo, amendoim, castanhas, uma barrinha de cereal. Eu não indico muito barras de chocolate, porque elas derretem com a temperatura, mas ali um docinho, uma cocada, uma paçoca, eles são interessantes, porque eles vão lhe dar uma certa saciedade e tem principalmente carboidrato, para mais uma vez evitar esse processo de hipoglicemia. A gente tem aqui a pergunta do João Dias, do bairro Divinópolis. É interessante essa, Joel, porque ele pergunta o seguinte: acordei com ressaca, tem alguma receita, solução rápida para conseguir melhorar e não perder a festa? Geralmente está ali naquela correria, né? Não quer perder a festa, mas tem receita para essa ressaca passar de forma rápida? Então, a receita para ressaca, na realidade, é durante você estiver bebendo, você intercalar com um pouco de água. Mas se você acordou de ressaca, você bebe ali um isotônico, uma água de coco, que eles vão auxiliar nesse processo de desidratação, fazer ali uma refeição robusta, porém que ela não seja muito pesada, como ovos, cuscuz, evitar a carne vermelha, que ela tem uma digestão um pouco mais pesada, e também o café, ele é uma boa estratégia, já que ele dá aquela acordada e você fica um pouco mais ativo, mas também lembrar da concentração e da dosagem, porque algumas pessoas elas são bem sensíveis à cafeína. A próxima pergunta vem de Toritama, da Laís Lima. Ela pergunta o seguinte: devo evitar alimentos como frituras ou alimentos expostos que estão sendo vendidos na festa para não passar mal durante o período de carnaval? Então, eu acho que é uma dica muito importante, porque além de você se hidratar, a alimentação ela faz parte desse processo de estar na folia, mas você precisa estar atento ao que você vai ingerir. Realmente, frituras, espetinhos, aqueles alimentos que ficam expostos, eles não são interessantes. Por quê? Tem uma variação muito grande de temperatura. Ele fica um tempo ali exposto ao ambiente, que já tem uma concentração maior de bactérias e micro-organismos, ele já está potencialmente contaminado e ainda tem essa oscilação de temperatura. Ele fica numa temperatura que é muito interessante para a bactéria se desenvolver, para o micro-organismo. Porém, quando você ingere esse alimento contaminado, você pode ter uma intoxicação alimentar. Aí você acaba perdendo o seu carnaval porque se alimentou de maneira inadequada. Então, nesse momento, eu indico, vá para os industrializados, porque eles foram feitos para durar um tempo maior e não tem essa variação de temperatura. Então, barrinhas, paçoca, castanha, amendoim são boas alternativas. E se for comprar de algum lugar na rua, que seja algum lugar que você conheça a procedência, né? Algumas barraquinhas que você já conheça de outros carnavais ou algum ponto físico mesmo. Mas esses alimentos que você observa que não tem um cuidado tão grande relacionado à temperatura principalmente desse alimento, é melhor você não consumir. Joel Ferreira, nutricionista, nos ajudando a curtir o carnaval de forma segura, tranquila, hidratada e bem alimentado. Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu volto contigo, Almi. É isso, para o Fulião ficar atento e não se descuidar mesmo durante essa correria de carnaval, que todo mundo quer brincar, mas brincar é saudável, né? É isso aí, todo cuidado sempre pro Fulião, pra Fuliã, enfim. Valeu, muito obrigado, Gessé. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem outras informações sobre o carnaval, tem dicas de maquiagem, inclusive para quem vai cair na folia, caprichando no visual, hein? A gente volta já, 12h, 22 minutos agora. Então o seu AB1 está de volta. Agora, 12h, 26 minutos, e a gente vai dar uma olhadinha na movimentação do trânsito aqui em Caruaru, no centro da cidade, na conexão aí do centro com o bairro Maurício de Nassau, por exemplo. A gente vê a movimentação das pessoas ali, agora alguns veículos, muitas motos, cruzando no sentido Avenida Manuel de Freitas, pessoal que está saindo da Avenida Rio Branco e fazendo essa conexão com o Maurício de Nassau, bairro Universitário, são várias as possibilidades aí nessa rota.
Bastante movimento nesse instante, hein? 12h26. Aí a gente aproveita também para dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades aqui da nossa região. Pelo Agreste, a gente começa por São Caetano, pertinho aqui de Caruaru, não é? Mínima de 18 graus e a máxima pode chegar aos 28. Aí a gente vai para a Zona da Mata e tem Maraial, com a temperatura mínima prevista de 20 graus e a máxima pode chegar aos 30. E dando um pulinho no sertão, tem Gazeira, mínima de 22, máxima de 33 graus, pessoal. E olha, as pessoas com deficiência têm vários direitos, como isenção de impostos, transporte público de graça e vagas exclusivas em estacionamento. Mas, para ter acesso a esses direitos, é necessário ter um certificado. Muita gente não sabe, mas esse documento pode ser emitido de forma digital. Então, bora voltar a falar com Fábio Gomes, porque ele tem essas informações, né, Fábio? Oi, Almir, muito boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo ligado aí com a gente no AB1. A gente está agora aqui com o Jaderson Santos, ele que é advogado previdenciário, que vai falar para a gente os benefícios, né, da carteira digital, do comprovante de deficiência do INSS. As pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela física, intelectual ou algum outro tipo de deficiência, têm direito a esse certificado digital que garante diversos benefícios e diversos direitos para as pessoas que têm deficiência. Jaderson, muito boa tarde para o senhor. Eu queria que o senhor começasse falando para a gente a importância que é para as pessoas com deficiência terem esse certificado. Boa tarde. Boa tarde, Almir, a todos que estão nos vendo. Bem, é de grande importância para as pessoas portadoras de deficiências com deficiência terem esse certificado em mão. Por quê? Porque é um órgão público, o INSS, que vai estar comprovando que essa pessoa é realmente portador de deficiência. Isso traz uma segurança jurídica e é um documento importantíssimo de comprovação da deficiência. Perfeito. E como é que essas pessoas podem fazer o passo a passo para estar emitindo esse certificado? Então, pelo INSS, esse certificado ele é tirado pelo próprio sistema Meu INSS, para aquelas pessoas que recebem BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada, por deficiência, e as pessoas que são aposentadas por invalidez ou aposentados por deficiência. Entra no INSS, meuinss.gov.br, lá na barra de pesquisa coloca certificado de pessoa com deficiência e a pessoa que já recebe esse benefício automaticamente vai ser baixado esse certificado em PDF, que pode ser impresso e levado no órgão necessário. Perfeito. E quais são os benefícios que as pessoas com deficiência têm através desse certificado? Então, esse certificado ele vai trazer esse benefício de trazer isenção em impostos, isenção em taxas, meia passagem, meia entrada, né, em algumas situações. Então, por exemplo, o pai de uma criança autista, ele pode ter isenção no IPVA, né, na compra de um carro zero, isenção de IPI. Então, tem vários benefícios, além de meia passagem, etc. Benefícios que toda pessoa com deficiência tem e quem tem esse certificado vai poder usufruir desses direitos. Se a pessoa que for tentar emitir esse certificado digitalmente, ele tiver uma eventual dificuldade, tem algum canal de comunicação, algum local que ele pode ir presencialmente? Boa pergunta. Se você não conseguir emitir esse certificado pelo sistema Meu INSS, ligue para a Central 135 que eles vão fazer o agendamento para você ir até a agência do INSS mais próxima da sua casa, levando a documentação que eles requererem, para lá eles emitirem na hora que você tiver agendado. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela participação do senhor aqui com a gente ao vivo no AB1. Volto contigo no estúdio, Almir. Tá certo, Fábio. Muito obrigado pelas informações. Valeu! E o AB Esporte está chegando agora. Matheus Antunes vai bater um papo com a gente, trazer informações sobre um campeonato para povos originários que está em fase decisiva. Não é isso, Matheus? Boa tarde. Oi, Almir. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para todo mundo que está ligado no AB1. Pois é, já imaginou? Vou contar para vocês, viu? Esse campeonato tem nome de torneio europeu, mas acontece aqui no interior de Pernambuco, lá em Águas Belas, e é realizado pelos povos originários Funiô. A gente está falando da Champions Funiô. Nesta edição, o campeonato contou com a participação de 22 equipes, divididas entre as categorias sub-20 e aberto. Tradicionalmente, a grande final acontece no mês de fevereiro, período de carnaval, e também da celebração da Santa Yasaklane. Criada em 2010, a Champions Funiô tem o objetivo de estimular jovens e adolescentes na comunidade indígena na prática esportiva e abrir caminhos para a formação de novos atletas. Um dos exemplos é a lenda do futebol Garrincha, que tem raiz do povo Funiô.
A final do campeonato acontece hoje no estádio Padre Alfredo, lá no meio da aldeia dos povos indígenas, às 4 horas da tarde. Olha só a disputa, viu? Que não podia ser melhor e nem coincidência maior. Simplesmente quem chega para a final é o Real Madrid, com 15 xepas no bolso. Vê se pode. O Real Madrid, lá de Águas Belas, vai enfrentar a equipe Playoff. Então, boa sorte, turma, que seja uma final bonita de acompanhar. E nós também recebemos um vídeo de um dos organizadores falando mais sobre o evento, que é interessante, que vai animar Águas Belas na tarde de hoje. Vamos conferir. Fala galera, estamos aqui na Aldeia Funiô. Quero convidar vocês para nessa quinta participarem da final da Champions Funiô, evento da nossa comunidade, evento dos povos indígenas, e a gente conta com a presença de todos vocês, tá certo? Aquele forte abraço e a gente espera vocês no estádio Padre Alfredo, valeu? Tamo junto! Obrigado, Irli. Pois é, então tá toda a população convidada, né, Almi, a estar presente 4 horas da tarde. E é um projeto muito bacana, ou seja, já faz muitos anos que está todo ano inserido no calendário de Águas Belas, e é bacana demais para a população estar acompanhando. Aberto ao público, viu? Gratuito. Olha aí, para todo mundo conferir. O período é de festa, celebração, mas também tem recado importante para os atletas aqui de Caruaru. Conte pra gente, Matheus, que recado é esse, hein? Almi, nem só de festa vivem os atletas nesse período de carnaval. Os esportistas de Caruaru devem ficar ligados também, porque começa amanhã o prazo para inscrição do Bolsa Atleta 2026. O programa contempla atletas e para-atletas das categorias de base e de rendimento, com bolsas que variam de R$ 300 a R$ 1.000. As inscrições para o Bolsa Atleta de 2026 acontecem das 8 horas desta sexta-feira, 13, até as 23 horas e 59 minutos do dia 22 de fevereiro, exclusivamente de forma online pelo site seleções.caruaru.pe.gov.br. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico e anexar toda a documentação exigida no edital, conforme a categoria pretendida. O programa Bolsa Atleta, que garante apoio financeiro e esportistas que representam a cidade em competições regionais, nacionais e internacionais, contribuindo diretamente para a continuidade dos treinamentos, a participação em campeonatos e a formação de novos talentos, Almir. Esse recado de fato é importante. Agora, Matheus, é o seguinte, conte pra gente que novidade é essa que vocês estão preparando para quem se amarra naquele bate-bola com a turma, hein? É isso, amigo. Estava ansioso para trazer essa novidade também para vocês. E atenção, turma peladeira, com vocês que eu estou falando. Se você é dono de racha ou participa daquela peladinha toda semana, teu rachinha pode passar aqui na TV. A gente quer conhecer e fazer aquela resenha gostosa, porque o GE no Racha tá voltando e agora é comigo. Para participar é fácil. Pega o celular e manda uma mensagem criativa dizendo o porquê que o seu racha merece um episódio no programa. Vale contar a história do racha, as figuras lendárias, a resenha, a rivalidade, o churrasco depois do jogo, enfim, bota a criatividade aí. As mensagens mais criativas vão ser selecionadas e nossa equipe vai entrar em contato. Então anota o número aí do WhatsApp do GE, que é 819-9204-9494. Repetindo, 819-9204-9494. Atenção, turma, manda pra gente poder estar fazendo essa resenha aí. Vou ficando hoje por aqui, Almi. Muita notícia boa, mas, obviamente, para quem tem mais dúvidas e também quiser ver mais sobre o universo esportivo aqui pertinho da gente, só acessar o nosso portal GE Caruaru e Região, que vocês sabem aí do outro lado da telinha, tem todas as informações precisas para vocês estarem acompanhando de tudo e do melhor. Forte abraço, meu amigo Almi. Pessoal de casa, um cheiro para vocês. Até semana que vem, que amanhã a gente tá descansando um pouquinho nesse começo de carnaval, Almi. Descansando, né? Descansando na véspera do carnaval, tô sabendo. Valeu, Mateuzinho. Aproveita e até semana que vem. Amanhã quem tá aqui é o Herbert Ramos. Valeu. Como a gente sabe, o carnaval é sinônimo de alegria. E para a Folian manter o visual durante a festa inteira é um desafio, né não? Então, para quem gosta de uma maquiagem mais trabalhada, mais colorida, a gente preparou algumas dicas bem legais. Olha só. A época mais alegre, festiva e mais colorida do ano está chegando. Os foliões já se preparam para pular o carnaval durante os 5 dias. E precisam, além de looks, de, claro, maquiagem.
Esta loja oferece maquiagens a cerca de R$ 140, que são revertidos em produtos. Aqui o cliente já sai pronto e esses agendamentos já começaram com antecedência. O serviço em loja, ele custa R$ 139,90 e ele tem esse valor 100% convertido em produto. E aqui, durante esse período, né, de carnaval, a gente tem mimos também, que as pessoas que estão agendando estão ganhando, aí blushes da loja. Então, assim, é um período e desconto. O carnaval está a poucos dias de começar e estar pronta para essa festa significa muito mais além de escolher a roupa de ir para o bloquinho. É nesse momento que muita gente, principalmente a mulherada, investe em uma produção impecável. Mas como é que faz essa maquiagem? Tem como fazer isso em casa? Quem vai ajudar a gente nesse momento é a Grazi, que é maquiadora há 8 anos. Grazi, a pergunta é, tem como fazer isso em casa de forma barata, econômica e fácil? Com certeza, e para ajudar nisso eu preparei essa maquiagem, já adiantei algumas coisas, mas no outro olho eu vou ensinar o passo a passo de como eu fiz. E ainda falta compor essa produção com algumas pedrinhas que está super em alta. Então bora lá? Vamos lá. O primeiro passo é fazer o olho. Aqui eu já preparei toda a pele dela, fizemos uma pele de técnica blindada, que nada mais é que uma maquiagem à prova de água, super resistente ao calor, ao suor. E para fazer essa pele, a gente utilizou alguns produtos específicos, como bases que contêm silicones na composição, e também blindagens, que é silicone, que vai formar uma película e deixar a maquiagem mais resistente. Para iniciar o olho, a gente tem que começar fazendo uma base de sombra, e essa base eu estou fazendo com o corretivo. Isso vai ajudar a pigmentar as cores e também fixar toda a sombra que a gente vier colocando aqui em cima. Aqui eu vou iniciar com uma sombra marrom, tomzinho mais neutro, e um tom intermediário, para a gente construir o nosso esfumado marrom. Eu começo dando batidinhas no canto externo do olho e vou depositando toda essa sombra para somente depois vir esfumando em movimentos circulares no côncavo. Para a nossa segunda sombra, eu vou estar utilizando um iluminador ou uma sombra cintilante com um fundo mais dourado. Para colocar o brilho e ele fixar e depois não correr risco de sair, a gente precisa estar utilizando uma cola de glitter. Essa cola que eu estou utilizando é em pastinha, mas uma cola líquida, ela também irá servir. Venho com o dedo dando batidinhas, somente onde eu apliquei a sombra iluminadora anteriormente, para em seguida vir aplicando o brilhinho. Para depositar esse brilho, a gente vai utilizar um pincel mais fofinho. Vai pegar e tirar todo o excesso, que é para não vir sujando a pele. E vai depositar bem levemente, sem fazer pressão. Para finalizar essa parte superior, agora a gente vai vir rente aos cílios com um delineado. E esse delineado eu vou fazer somente do meio do olho, puxando para o final. E agora vamos vir com um pincel menorzinho, mais fofinho, e esfumar a base desses cílios. Para finalizar essa parte superior, é só vir aplicando máscara de cílios. E o segredo para a máscara de cílios, alongar bastante, é você fazer movimento de zigue-zague e pegar bem da raiz dos cílios. E não se esqueçam de estarem utilizando uma máscara que seja à prova de água, que é para não correr risco de você suar, chover e seu olho acabar borrando. Para fazer a parte inferior do olho, vamos utilizar uma sombra cremosa, mas pode ser uma sombra líquida também. Aqui eu vou estar utilizando o azul, mas você pode fazer na cor que você preferir. Basta vir depositando esse produto na linha d'água e vim dando batidinhas, que é para ele pigmentar bem. Tudo que a gente passa cremoso, a gente precisa vir selando. Então agora é só pegar uma sombra azul e vir selando esse produto. Pode começar. Vamos esfumar abaixo dos cílios com uma sombra azul mais escura.
E aqui a gente vai fazer uma transição de azul. Vai pegar o azul mais escuro, um azul intermediário e um azul mais clarinho, que é para a gente conseguir esse efeito que está nesse olho de transição. Chegou a hora mais temida por muitas mulheres em casa, que é a aplicação dos cílios postiços. Mas é bem simples. Aqui eu estou utilizando os cílios de cantinho e uma cola que é a prova de água. Eu tenho que aplicar a cola e esperar ela secar pelo menos uns 30 segundos para somente depois vir fazer essa aplicação. Caso eu faça agora, não vai colar e pode acabar correndo o risco de sujar o olho. Então, aguarda um pouquinho e vem colando. Maquiagem quase pronta, mas está faltando algo a mais, né? Que é o que todo mundo tá amando. Muitas pedrinhas, então vou mostrar para vocês como fazer essa aplicação. E para fazer essa aplicação, a maior dica é essa canetinha, que ela vai funcionar como um imã. Essa parte de cima para você pegar as pedrinhas de forma mais fácil e a de baixo para você colocar a cola. Basta eu vir colocando aqui de forma aleatória e a quantidade que vocês quiserem. Para o batom, eu vou estar fazendo um contorno com a ajuda de um lápis, para depois vir com o batom por cima. Isso aqui ajuda tanto na questão da coordenação motora, como também a deixar um efeito de ombrelips. E agora, com um batom mais nude, eu começo aplicando no centro da boca e somente com o excesso do que fica no pincel é que eu vou para as extremidades. Dessa forma eu consigo esse efeito mais esfumado. E para finalizar essa boca, falta apenas um gloss, porém é opcional. Eu gosto de vir aplicando para dar esse efeito de volume e também deixar os lábios mais hidratados. E rapidinho nossa modelo, a Natália, ficou pronta para pular o carnaval. E aí, é muito rápido de fazer, né? Dá para fazer em casa mesmo. Sim, uns 30 minutinhos você consegue estar reproduzindo e fica um efeito super bonito para compor toda a produção de carnaval. É isso, intervalo no AB1 e daqui a pouquinho você vai ver que estudantes de Bezerros desenvolveram um aplicativo com a programação do Carnaval da cidade. Olha aí, a gente volta já, 12h44 agora. Então voltamos com o seu AB1, 12h47. Tem um pouquinho mais do trânsito para a gente ver, não tem? Nessa quinta-feira, imagens aí da rua Armando da Fonte. A gente tem aí do seu lado esquerdo, ali no detalhe, a gente vê as barraquinhas ali da feirinha de produtos orgânicos, não é? Do lado direito a gente tem ali parte do prédio da SIC e aí a gente vê a movimentação dos veículos também. Tem um semáforo mais na frente, pequena retenção nesse momento, mas a movimentação parece bem tranquila, de veículos e de pessoas também circulando ali naquela conexão do centro da cidade, também com o bairro Divinópolis, né? Imagens ao vivo. Então, bora voltar para a redação com Larissa Juliana, porque ela segue ao vivo também, trazendo os destaques do G1. Larissa, tem mudanças em relação ao Vale Alimentação e ao Vale Refeição também, né? Exatamente, Almir, boa tarde novamente. Existem mudanças de acordo com o novo decreto que foi publicado pelo governo federal em relação aos Vale Alimentação e ao Vale Refeição. Essas mudanças limitam as taxas cobradas de restaurantes e supermercados e reduzem o prazo para que eles recebam o pagamento. Agora, a taxa máxima que pode ser cobrada dos estabelecimentos é de 3,6%. A tarifa entre operadoras também tem limite de 2%. Qualquer cobrança acima disso está proibida. Uma outra mudança importante desse decreto é que o dinheiro das vendas em relação a Vale Alimentação e Vale Refeição deve ser repassado em até 15 dias. Antes, muitos estabelecimentos esperavam cerca de 30 dias para receber os valores referentes aos vales. O valor do benefício para o trabalhador não vai mudar nada e o uso continua restrito à compra de alimentos. No G1 a gente traz todos os detalhes em relação a essas novas mudanças de acordo com o decreto do governo federal e também as mudanças que estão previstas para serem implementadas ao longo do ano. É só conferir no nosso portal, Almir. Muito bem, Larissa. No G1, claro, tem as informações carnavalescas, tem a programação também de folia para Gravatá.
Tem sim, a Prefeitura de Gravatá divulgou a programação do Carnaval desse ano. A folia já começou no município e segue até o início de março. A festa começou e tem, entre os destaques da programação, o tradicional Bloco do Zé Pereira, que desfila há 118 anos no município, e também o 10º Encontro de Orquestras de Frevo, comandado pelo maestro Spock. A programação do Carnaval de Gravatá conta com polos como Mercado Cultural, a Rua do Norte em Folia e Bairro Novo em Folia, com shows gratuitos e muita apresentação cultural. Hoje em Gravatá vai ter desfile do Bloco das Trixas na Avenida Agamenon Magalhães. E a programação de blocos e troças está bem completa no município. E para quem curte aí um carnaval do interior de Pernambuco, bem tradicional, com muita fantasia e folia, é só conferir no nosso portal que a gente traz a programação completa com os horários de todos os eventos que vão acontecer nesse período carnavalesco no município de Gravatá. Almir. Exatamente, Larissa. E por falar na folia, amanhã começa o nosso plantão, não é? De carnaval aqui na redação também. Você está de folga ou a gente está junto nesse batente? Estou junto com você, Almir, amanhã. Então tá combinado, Larissa. Valeu, forte abraço e muito obrigado. Obrigada. E vamos seguindo porque a carteirinha de estudante já está sendo emitida. Esse documento proporciona vários benefícios, como garantia da meia entrada em cinemas e eventos, não é não? Então a gente volta a falar com Fábio Gomes para saber como faz para ter acesso a essa carteirinha. Fábio? Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente acompanhando esse AB1. Hoje a gente está falando aqui de direito do estudante, a gente vai falar a respeito da carteirinha do estudante, né? Essa carteirinha que dá diversos benefícios aos estudantes, entre eles a meia entrada em cinemas e também outros eventos culturais. Eu estou aqui ao lado da Maria Luísa, ela que é presidente da União Estudantil Secundarista aqui de Caruaru. Maria Luísa, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao AB1. Eu queria que você falasse para a gente o que é que o estudante precisa para estar tirando essa carteirinha. Boa tarde. Boa tarde. O que é necessário para tirar a carteirinha hoje é uma foto 3x4, a xerox de um documento com foto e a declaração de matrícula. Se o aluno for solicitar pela escola, ele não vai precisar dessa declaração de vínculo, porque já vem com a escola, aí não precisa mais. Existe alguma taxa que o estudante paga para estar emitindo a carteirinha? Isso, a gente tem um valor simbólico da carteira, né, que é de R$19. E esse valor ele ajuda, né, no sustentamento do movimento estudantil, das lutas da entidade, né, que hoje em dia a UESC está aí travando essas lutas por melhorias nas escolas, a lutas por mais educadores de apoio, e essa luta ela é financiada por o dinheiro das carteiras e das nossas finanças também. Exatamente. Além do cinema, quais são os outros benefícios, né, da meia entrada que essa carteirinha garante ao estudante? Então, se o estudante quiser fazer uma viagem, ele consegue, né, estar participando de parque aquático com meia entrada, campeonato de futebol, que a gente sabe que nas escolas tem bastante e cobram uma taxa, ele também consegue fazer pela meia taxa. E também consegue a meia entrada no cinema, meia passagem de ônibus. Ela tem validade? Tem, a validade é até o dia 31 de março do ano que vem. Como é que ele pode fazer para tirar ela pessoalmente? Ele pode vir aqui na UESC? Isso. O estudante ele pode se dirigir até o UESC para poder fazer, que fica aqui na Rua Bahia, no bairro Divinópolis, número 168, ou ele pode solicitar na secretaria da escola. Perfeito. Recado dado, informações importantes para aqueles estudantes que não sabem, de repente, que tem esse benefício da meia entrada em diversos eventos culturais. E aí está aqui o recado, só reforçando o endereço. A sede da UESC fica aqui na Rua Bahia, número 168, no bairro Divinópolis. Volto contigo, Almir. Legal, hein, Fábio? Valeu, muito obrigado. Daqui a pouquinho, pessoal, tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com o professor de História, Geison Marcelino. A gente vai falar sobre a disciplina de História de Pernambuco, que passa a ser obrigatória nas escolas estaduais. O Panorama começa às 2h na rádio que toca notícia. E os estudantes de uma escola técnica de Bezerros desenvolveram um aplicativo para ajudar os visitantes na hora de conferir a programação da Folia dos Papangus. Olha só. Bezerros é a terra dessa figura aí, que de jeito algum passa despercebida em meio à multidão. E em torno deste personagem, muita gente chega junto. Ele atrai amizade e animação. Termina que todo ano é assim. O Papangu faz do Carnaval de Bezerros um dos melhores e mais animados de Pernambuco. E sabe mais? Esse assunto, apesar de turístico, tem a ver também com educação.
tem relação com a Escola Técnica Estadual Maria José Vasconcelos. E justamente por isso aí, aqui na Escola Técnica Estadual, portanto, alguns alunos se preocuparam com o acesso a informações importantes a respeito do Carnaval do Papangu. Fizeram bem a junção. Carnaval, olha aqui, com tecnologia. E aqui estão estes estudantes do curso de redes de computadores, mostrando talento, disciplinados e sendo acompanhados pelo professor Flávio Breiner. Eles desenvolveram um aplicativo com diversas orientações. É para o folião ficar bem informado e deixar o carnaval muito mais dinâmico. O aplicativo, a gente fez ele realmente com o intuito dele poder ajudar não só os bezerrenses, mas também os turistas que vão vir para o Carnaval de Bezerros, para achar restaurantes, banheiros públicos e tudo mais que precisar. Além disso, a gente também fez ele bastante acessível, tendo disponibilidades para português, espanhol e inglês. O trabalho de desenvolvimento do aplicativo durou cerca de 2 semanas, fazendo com que os alunos usassem o conhecimento técnico. A gente acaba mexendo com tecnologia e com inteligência artificial, porque é uma tecnologia nova e a gente já vai se adaptando a isso, que vai gerando novos empregos. Porque com a tecnologia nova, que é a inteligência artificial, vai gerando outros empregos que agregam a essa área que a gente gosta, que é de tecnologia, de redes, e foi bom. São ferramentas que contribuem muito com o trabalho de vocês? Sim, bastante, e é prático, é mais rápido, não tem um trabalho tão grande, pode ser rápido. A gente fez esse site numa média de 15 dias por aí e foi bom. O curso de redes de computadores de nível médio e técnico tem 3 anos. Eles são do 2º e estão quase lá, concluindo. O aplicativo criado pelos estudantes pode ser baixado por aqui, neste link, papangu.educacão.pe.gov.br. É de graça. E os alunos dizem que vai ajudar muito aqueles que vierem para a folia em Bezerros. A gente mostra que através da tecnologia a gente consegue ajudar milhares de pessoas, ajudando eles nas suas necessidades. Tanto que nesse aplicativo a gente vai ajudar tanto eles que vai ter banheiros disponíveis nesse aplicativo, vai ter lugares de alimentação, número para ligar para a polícia, SAMU, vai ter também postos de saúde. Então, assim, é uma coisa muito boa a gente saber que está podendo ajudar nessas necessidades, ajudando essas pessoas que vão vir de fora e também os que vão vir aqui dentro para participar desse carnaval. Ajudando a festa a ficar mais bonita? Exatamente. E também ajudando a eles estarem mais seguros nessa festa. O professor Flávio Breiner fala da capacidade deles e da importância do aplicativo nesta trajetória de aprendizado e desenvolvimento. Hoje você trazer a base técnica, né? Você pega os meninos, não fica só naquela parte teórica, e sim trazendo projetos, né? Isso é muito importante, não só para o dia a dia, mas para a vida deles e no futuro também. E já se alinhando com o carnaval, que é o forte daqui. Isso, né? A gente traz né, vamos dizer, essa cultura toda que a gente tem aqui do Papangu, do carnaval, ser o maior carnaval do interior de Pernambuco, né? Então a gente traz isso e junta com a tecnologia, né? Como é que é ter as ideias e ver tudo concretizado ali no aplicativo? É satisfatório, com toda certeza, por conta que o trabalho foi corrido, a gente foi produzindo, tentando desenrolar, porque a gente, querendo ou não, acaba tendo uma limitação por conta de dinheiro e tudo mais, e a gente teve que dar um jeito de colocar esse aplicativo no ar, sendo que é mais complicado por as lojas serem pagas. Aí a gente teve que dar um jeito de colocar de qualquer jeito. Aí, parabéns para essa turminha. E nessa sexta-feira tem Som e Sotaque aqui no AB1. E quem vai marcar presença amanhã é a banda Som da Terra. Dá só uma olhadinha no que está sendo preparado. Amores, ó, estou com eles, Som da Terra. E amanhã, fica esperto, viu, amores? Vamos embora. Vem ser feliz ao lado meu. Vem Julieta aqui, agora eu sou Romeu. Vem ser feliz ao lado meu. Vem Julieta aqui, agora eu sou Romeu. Ó, vem que amanhã tem Som e Sotaque. Beijo!
É isso aí. Então assim a gente termina o seu AB1 dessa quinta-feira. Uma ótima tarde para você e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!